Meus queridos irmãos, como é importante para a nossa vida espiritual sempre buscarmos a interpretação correta dos textos sagrados, pois o objetivo da Bíblia Sagrada é aplicarmos na nossa vida, é viver as Sagradas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e prática. Um texto muito curioso e que é muito mal interpretado dentro das Sagradas Escrituras é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 22, que na tradução corrigida está escrito: abstende-vos de toda a aparência do mal. Na nova versão transformadora, o texto diz: mantenham-se afastados de toda forma de mal. E na nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz: evitem todo tipo de mal. Primeiramente, nós devemos lembrar as três principais maneiras comuns entre os cristãos de interpretar tal texto. A primeira: interpreta-se que fugir da aparência do mal é evitar qualquer situação que possa levar você a ser tentado a pecar ao Deus Todo-Poderoso. Segunda, fugir da aparência do mal seria que a sua aparência não pareça uma aparência de pessoa do mundo, em relação às vestes, em relação às roupas, como você caminha, como você fala e etc. E a terceira seria você buscar evitar situações em que as pessoas possam desconfiar de que você esteja em pecado. Então, isso seria fugir da aparência da acusação do mal. E muitos até usam João capítulo 4 como se Jesus se arriscou como uma aparência de um possível mal que ele estaria praticando, conversando com a mulher do poço de Samaria. Outras interpretações falam sobre dar carona a alguém, ou seja, evitar uma situação que possa ser constrangedora. Só que a Bíblia Sagrada, ela não está falando disso. Por mais que tudo isso seja válido em outros textos, precisamos reconhecer o contexto do texto estudado e interpretar conforme o contexto. Simplesmente uma regra básica da ciência da interpretação. Então fica conosco até o final para nós descobrirmos o que significa abstende-vos da aparência do mal. O apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, ele começa a dar algumas saudações e alguns conselhos diversos aos irmãos da igreja. E ele diz para ter por estima os irmãos que são enviados, os irmãos que estão no meio de vós fazendo a obra, ou seja, honrar uns aos outros. E aqueles que são desordeiros, aqueles que têm pouco ânimo, tem que consolar essas pessoas, sustentar os fracos e ser paciente com todas as pessoas. Então, Paulo está dando recomendações de comportamento dentro da igreja. E ele diz sempre para fazer o que é bem, não se vingar o mal com o mal. Ele pede também para que a igreja seja sempre alegre e ore sempre, não cesse de orar, dando sempre graças a Deus por tudo que acontece na vida deles. Até aí, tudo bem. São conselhos de comportamento relacionados a uma boa conduta. A partir do versículo 19, Paulo começa a falar agora sobre o cuidado que nós temos que ter com aquilo que se fala, com aquilo que é ministrado, para ter o discernimento de que espírito está falando. É o homem que está falando? É o Espírito de Deus que está falando? São os demônios que estão falando? Paulo agora traz a responsabilidade de termos o discernimento daquilo que se ouve, para saber se é de Deus ou não de Deus. Dentro do costume entre os cristãos, se criou a famosa frase sentir de Deus, né? Então essa frase ela é usada muito como uma manipulação para que aquilo que se fala, que se profetiza, ou uma ação realizada sobre a vida de alguém, seja de Deus. Isso é dizer, eu senti de Deus, de fazer algo, de falar algo, e isso convence muita gente. Mas a orientação de Paulo, a partir do versículo 19, é não extingais o espírito. Paulo vai trazer, basicamente, nesses três versículos, 19, 20 e 21, a responsabilidade de sermos moderados nas questões espirituais. Ou seja de tal forma firme que você não vai extinguir a obra do Espírito sobre a sua vida, a ação do Espírito sobre a sua vida, mas você tem que ter cuidado em não desprezar aquilo que é de Deus que vem através do outro. Então, ele diz, não desprezeis as profecias. Dois erros baseados em exageros é você aceitar tudo que é falado da boca de um suposto profeta
ou simplesmente com medo de ser um erro, você desprezar completamente aquilo. Porque nós reconhecemos de que uma profecia, algo que é falado em nome de Deus, pode estar parcialmente correto. E por que parcialmente correto? Porque também tem a influência humana. Deus inspira alguém a dizer 3 frases e a pessoa diz 7 frases para aquela pessoa, profetizando coisas que Deus não mandou. Isso é possível, porque o elemento humano também está ali. Então, as orientações de Paulo deixe o Espírito Santo agir, não extingue a ação do Espírito sobre a sua vida, nem sobre a vida do outro que está sendo usado em relação a você. Não despreze aquilo que está sendo dito. Ao invés disso, ele diz no versículo 21, examinai tudo. Este tudo não é tudo da sua vida, é o tudo relacionado ao que está sendo dito. As coisas que vêm do Espírito ou não do Espírito. Então, examine tudo que vem para saber de que Espírito é. É o Espírito de Deus, é o Espírito do homem ou é o Espírito demoníaco? Aí ele diz, retende o bem. Para reter o bem, é preciso buscar o conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque o povo de Deus, como disse Osés, perece por lhe faltar entendimento. Quando há conhecimento, essa pessoa já tem um respaldo e um fundamento firme diante de qualquer profecia que lhe dita diretamente. Mediante esses 3 versículos, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Aí Paulo entra no versículo 22 e diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Ou mantenha-se afastado de toda aparência do mal. Ou, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, evitem todo o mal. Aquilo que de forma explícita vem do mal, é lógico que nenhum crente em Cristo Jesus se fará participante daquilo. Mas quando o mal vem com a roupagem que é bem, quando o mal vem travestido de luz, como a própria Bíblia nos explica isso. Então, como fazer? Então ele diz, você tem que fazer isso. Não extingue o espírito, não despreza a profecia, você examina tudo, e aquilo que é de Deus você vai reter para você. Com isso, estará cumprindo e sendo exercitado na sua vida o se proteger de toda aparência do mal, se manter longe de toda aparência do mal ou evitar toda aparência do mal. Então Paulo está dizendo, seja vigilante, porque o mal pode vir até você como se fosse algo de Deus, mas não é algo do mal. Simplesmente isso que Paulo está falando. E nada a respeito daquelas 3 opções que eu falei no início do vídeo. E com essas orientações, Paulo no versículo 23, ele fala que o homem completo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados. Está dentro do contexto ainda, ou seja, são ações para se conservar dentro da presença de Deus, praticar aquilo que é bem e ter cuidado com aquilo que é mal. Simplesmente é isso que Paulo está falando dentro desse contexto. Então, fugir da aparência do mal tem essa interpretação, tem esse significado, e quando isto é retido de forma clara e também explicado à igreja e a quem desejar aprender de forma clara, aí haverá crescimento, respeito ao texto sagrado, respeito a Deus, respeito ao Espírito Santo, e o nome de Jesus é glorificado. Se você gostou desta interpretação bíblica baseada em seu contexto, em um contexto de teologia bíblica, então não se esquece de deixar o seu like, também de deixar o seu comentário aí embaixo. E se você deseja contribuir com o canal Bíblia de Fato, você pode ser um membro do canal clicando em Seja Membro. O meu desejo é que Deus continue lhe abençoando grandemente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deixaremos aqui como referência no final mais um vídeo para você continuar conosco.